Senhor seja o único que fale neste lugar. Vamos, nesse momento, falar com Deus, entregar a Ele nossas ansiedades, nossas preocupações, o culto que estamos prestando a Ele. Já imaginou se hoje for o último culto que prestamos a Deus? Porque vai chegar um momento em que o Senhor aparecerá nas nuvens e vai levar o seu povo para junto dele. E pode ser hoje, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas Ele virá. Aleluia! E nós estaremos para sempre com o Senhor. Falemos com Deus nesta manhã. Deus abençoe os irmãos que já estão aqui. A Marilza está feliz, né? A sua irmã está com ela hoje. Deus abençoe a sua vida preciosa. É bom ver os irmãos do louvor trabalhando, da mídia. É bom ver os irmãos aí idosos chegando. Deixa Deus falar com você nesta manhã. Abre o seu coração para Ele, porque Ele está neste lugar. Falemos com Deus nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos a Ti o culto de adoração ao Teu nome nesta manhã. Que o Senhor esteja conduzindo os que estão vindo para o culto, aqueles, Senhor, que já estão aqui, e porventura aqueles que não poderão estar conosco nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus, somente o Espírito Santo de Deus, fale neste lugar. Toma em tuas mãos toda a programação da tua igreja neste domingo. Que seja um domingo alegre, festivo, para a glória de Deus. Usa, Deus, a palavra cantada, ministrada e pregada nesta manhã. Usa, Deus, a escola bíblica dominical. Que teu Espírito fale ao coração de todos que adentrarem este santuário. Ó Deus, esteja com aqueles que estão viajando, passando por enfermidades, por lutas, pois sabemos que no Senhor podemos todas as coisas, pois o Senhor peleja por nós. Obrigado por essa linda manhã, em nome de Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. A palavra de Deus nos diz em Salmo 62, versículo 11 e 12, o seguinte: os irmãos do louvor já podem tomando o seu lugar. Vamos preparar para cantarmos hinos ao nosso Deus e preparando para ouvir a palavra desta manhã. Com certeza Deus tem algo para cada um de nós neste domingo. Vamos juntos? Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus, nos alegrar na presença daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Cantemos ao nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, correndo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
Pode se sentar, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está em casa, bom dia. Deus o abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Irmãos, final de semana, quinta, sexta, sábado, foi um momento muito maravilhoso da nossa Assembleia, ali na Igreja Batista Memorial em Volta Redonda, onde tivemos o privilégio de ouvirmos a voz de Deus através dos seus servos, né? E eu louvo a Deus, irmãos, porque é tão bom você participar de um culto e ouvir a voz de Deus. Eu acho que deve ser frustrante, né? Você entrar numa igreja ou participar de um culto e sair pior do que entrou. Mas tudo é uma questão de preparo. E eu digo aos irmãos que nesses 32 anos que eu estou caminhando com Jesus, nunca deixei de ouvir a voz do Senhor. Pela misericórdia, graça e bondade de Deus. Porque me preparo, peço ao Senhor para Ele limpar o meu coração, peço ao Senhor para me limpar e me livrar dos meus pressupostos. Peço ao Senhor para que eu tenha o privilégio de ouvir a sua voz, doce e suave. E nós vamos estar orando agora, irmãos, pedindo a Deus para que Ele fale conosco, para o louvor e glória do nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da nossa igreja, perdoa os pecados dos nossos irmãos, perdoa os pecados de todos os que estão aqui, ó Pai, nesta manhã, pelo poder que há no sangue de Jesus, que este sangue seja derramado do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, nos lavando, nos limpando, nos purificando de todo o pecado, de toda injustiça, para que nenhuma acusação, condenação seja lançado contra nós. Pai, Tu sabes, ó Deus, como temos vivido, Tu sabes das nossas falhas, Tu sabes dos nossos erros, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Pai, queremos ouvir a Tua voz, por favor, dá-nos a oportunidade de ouvi-lo. Venha, Pai, assim como um pai fala com o filho, procurando sempre o melhor, e na maioria das vezes, nós como filhos, ó Pai, não queremos entender ou ouvir a voz do Pai, lutamos, ó Deus, mas chega um momento onde não temos mais condições de resistir, e baixamos a guarda, Senhor. Fala com a igreja, Senhor. Fala com teu povo. Quebra as cadeias, quebra os grilhões em volta do nosso coração. Que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode, nos impeça de ouvi-lo. Em nome de Jesus. É a oração que a tua igreja, o teu povo faz. Amém e amém. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Apenas o verso de número 8, que na Nova Almeida Atualizada diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Uma outra versão, irmãos, na NVI diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um receberá, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, o verso 8 diz ainda: pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. E na Bíblia Viva, irmãos, o verso 8 diz: eu, Paulo, e Apolo, trabalhamos em equipe,
com o mesmo alvo. Ainda que seremos recompensados pelo trabalho árduo que cada um de nós fizer. E na JFARA, né? João Ferreira de Almeida, revista atualizada, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Oh Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais. O tema da nossa reflexão é: não somos rivais. Não somos rivais, mas parceiros de Deus, ou colaboradores de Deus. A igreja precisa entender, irmãos, de que a partir do momento em que você, como Paulo escreveu em uma de suas cartas, né? Ali diz que o Senhor nos tira das trevas e nos transporta para a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo Jesus. Depois que nascemos de novo, tendo um encontro com Cristo, selados com o poder do Espírito Santo de Deus, temos sim condições de dizer o que Paulo disse: agora, vivo não mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. A vida que eu estou vivendo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e morreu em meu lugar, se entregou por mim naquela cruz do Calvário para morrer em meu lugar. Quando você entende de que foi chamado por Deus para viver na presença de Deus, acabou a rivalidade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Já ouviu falar aquelas duas siglas, né? DI. Seminário, quando eu estudei em 2005, falava-se muito a respeito disso. DI. Sabe quem são os DIs dentro da igreja? Os donos de igreja. Às vezes os donos de igreja querem mandar na igreja, mas os donos de igreja esquecem que a igreja é de Jesus, porque foi comprada com o sangue que ele derramou naquela cruz do Calvário. Já ouviram falar nas famílias que fundaram a igreja? Muitos estão afundando a igreja. Eles pensam que a igreja é dele, mas a igreja é de Jesus, pois foi comprada com o precioso sangue que ele verteu naquela cruz do Calvário. Já ouviu falar no o pastorzão? Aquele que pensa que manda? A igreja não é dele, a igreja é de Jesus, pois foi comprada com o precioso sangue que Jesus Cristo derramou naquela cruz do Calvário. Quando nós entendemos de que a igreja é do Senhor e nós fazemos parte da igreja que pertence ao Senhor, acabou a rivalidade. Acabou a rivalidade. Todos nós somos colaboradores, né? Que é um termo utilizado agora em algumas empresas, em alguns lugares, mas a Bíblia já falava de que nós somos colaboradores de Deus. Nós estamos sendo, irmãos, instrumentos nas mãos de Deus, sendo parceiros de Deus. Aí vem a unidade da igreja, a harmonia, a coinonia, para juntos nós procurarmos fazer o melhor. Tivemos um exemplo aqui, irmãos. O irmão Renan tocando, o Rodrigo também manejando o instrumento, as nossas duas irmãs cantando. Já pensou bem se quando o Renan dá uma nota e a pessoa vai lá para a direita ao invés de seguir em frente? Não fica audível o som. Infelizmente, pelo fato de muitos não ouvirem a voz de Deus, mas se ouvem, não entendem a voz de Deus, é que estão vivendo conforme a sua vontade, conforme o seu querer, e estão, irmãos, vivendo como se nós fôssemos rivais uns dos outros. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta, irmãos, né, é contra seres sem corpos, é seres invisíveis, é contra os demônios mesmos, é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade. A Bíblia diz: quando o corpo de Cristo, quando a igreja entende, nos unimos num só propósito.
cada um com a sua função, desempenhando aqui, ou desempenhado dentro da igreja, crendo que é o Senhor quem vai dirigir cada um de nós. Não somos rivais, mas parceiros de Deus. Paulo, Apolo e Pedro não estavam competindo entre si. Não havia competição aqui, irmãos. Cada um estava fazendo o seu trabalho sob o senhorio de Cristo. Todos eles, irmãos, de acordo com aquilo que receberam, de acordo com aquilo que ouviram da parte de Deus, eles estavam executando a obra de Deus de acordo com o senhorio, debaixo do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus chama uns para preparar o terreno, Deus chama outros para semear, Deus chama outros para regar e ainda outros para colher. Compete a nós discernirmos: o Senhor me chamou para quê? O que o Senhor quer que eu faça dentro de uma igreja? A igreja não é lugar para ficar parado, irmãos. A igreja não é lugar para ficar de braços cruzados. A igreja não é lugar para você ficar obeso, somente recebendo e nada. Por isso que há muitos imaturos dentro da igreja. São pessoas que retêm conhecimento, mas ainda não teve a ousadia de praticá-los, de pô-los em prática, de vivê-los. Se a Bíblia diz que eu devo orar por aqueles que me perseguem, ao invés de eu brigar, ao invés de eu discutir, Senhor, a minha carne quer que ele morra. A minha carne, o meu desejo é que ele seja destruído. Mas se é a ordem do Senhor, deixa eu orar por ele então. Ora por ele. Você precisa amar os não amáveis. Nós precisamos, irmãos, apenas obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, mesmo não entendendo. Às vezes nós queremos saber de tudo, irmãos. E a revelação de Deus, Jefferson, é aos poucos. Compete a você e a nós estarmos seguindo um passo de cada vez, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e sempre por dentro, desejando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É para a esquerda, é para a direita, sigo em frente, recuo um pouco, fico parado, o que o Senhor quer que eu faça em tua presença? Nenhum ministério, irmãos, é mais importante do que o outro. O ministério pastoral não é mais importante do que o ministério da zeladoria. O ministério da intercessão não é mais importante do que o ministério da educação. Todos os ministérios dentro de uma igreja são relevantes para Deus, mas nós, como um ser humano, irmãos, falíveis que somos, pecadores miseráveis que somos, o nosso eu, o nosso ego, não, eu não trabalho naquele ministério. Olha o cabedal de conhecimento que eu tenho. Eu me sujeitar a fazer aquilo? Não, eu não. Isso aí é para ele, é para ralé. Irmãos, a igreja não pode ter esse tipo de pensamento. A coisa mais fantástica que eu vi, irmãos, na igreja onde eu estava, é ver alguns doutores, algumas pessoas que tinham dinheiro à vontade, fazendo o trabalho de servo. Fazendo o trabalho de servo. São pessoas que entenderam de que não importa a posição que eles tenham no mundo, se estão na presença de Deus, eles foram chamados para servir, foram chamados para prestar serviço a Deus. Nós precisamos entender, e todos aqueles que entrarem por aquelas portas, tornando-se membro dessa igreja, eles precisam entender de que somos o corpo de Cristo, e só há uma cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe ali, você que está com a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios 3, versículos 6 a 8, o texto bíblico nos diz assim, 6, eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Um plantou, outro regou, o crescimento veio de Deus. Você já plantou alguma árvore? Hortaliça? Você que deu o crescimento? Foi você? Ou você plantou, você cuidou, você regou, você procurou limpar das ervas daninhas,
Mas quem deu o crescimento? Enquanto você estava dormindo? Enquanto você estava viajando? Quem deu o crescimento? Foi Deus. Da mesma forma dentro da igreja. Cada um de nós temos algo a fazer, mas precisamos entender que quem está no comando, quem está no controle é o nosso Deus. O versículo 7 diz ainda: de modo que nem o que planta é alguma coisa. Se você pensa que é alguma coisa, né? Há alguns que pensam, sem mim a igreja não anda. É com você, por causa de você que ela está parada. Sem mim a igreja não cresce. É por causa de você que a igreja não cresce. Por causa do orgulho. O orgulho, irmãos, são coisas que impedem o crescimento, o desenvolvimento, o mover, o agir do Senhor nosso Deus. Diz o texto, versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, de acordo com aquilo que ele fizer. Irmãos, todos nós estamos aqui para trabalharmos para o louvor e glória de Deus. Plantar e regar, irmãos, são tarefas vitais, essenciais, e cada uma depende da outra. Você tem seu carro? Imagina um carro sem motor. Dependeu de alguém para fazer aquele motor. Você tem seu carro? Imagine o carro sem combustível. Depende de alguém para colocar o combustível. Você tem a sua arcada dentária, faz a sua escovação, faz a sua higiene. Imagina se não tivesse a pasta de dente, escova de dente. Cada ministério dentro de uma igreja é importantíssimo para Deus. E tem que ser para nós. Nós precisamos valorizar o trabalho que cada irmão faz dentro de uma igreja. Todos nós somos importantes para Deus. Nós não estamos, irmãos, competindo na obra. Estamos trabalhando todos para o Senhor da obra. Não somos rivais. Todos nós somos parceiros. Todos nós somos cooperadores de Deus, porque somos um, estamos na mesma obra e com o mesmo objetivo. Qual é o nosso desejo aqui com o Ministério de Louvor? Não é de adorar a Deus? Não é para adorar a Deus? Qual é o objetivo, irmãos, quando faz alguma encenação teatral aqui? Não é de ministrar uma palavra para que os irmãos, os que estão em casa nos acompanhando, possam se identificar, entender aquilo que está sendo feito, para que tomem decisões de mudar de vida. Qual é a finalidade da ministração de uma palavra? Qual a finalidade de uma escola bíblica? É para nós aprendermos. Ah, mas eu vou assistir a aula daquele cidadão ali? Sabe nem o que fala, sabe nem o que faz, mas ele está fazendo. E você? E você? Faz o quê? Muita coisa, né? Critica, queixa, resmunga e murmura. Misericórdia, reveja os seus conceitos em nome de Jesus. Todos os discípulos são cooperadores de Deus. Ninguém é deixado de fora, pois todos são necessários. As habilidades e conhecimentos dos leigos são necessários ao ministério da igreja de hoje. Todas as pessoas que se convertem, todas as pessoas que se batizam, todas as pessoas que se tornam membro de uma igreja, nascidos de novo, é lógico, né? Elas foram vocacionadas, levantadas, erguidas, chamadas por Deus para trabalharem dentro da igreja. Compete a você descobrir qual é a área, qual é o lugar, o que o Senhor quer que você faça dentro da igreja. Nem todos servem da mesma maneira. Ah, mas eu queria tanto que fizesse o que eu faço. Se não fizer o que eu estou fazendo, não presta. Tem que ser do meu jeito. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Faz do seu jeito. Deixa ele fazer do jeito dele.
Deixa ela fazer do jeito dela. Desde que o que estamos fazendo seja a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Mas às vezes nós queremos do nosso jeito. Sabe por que os dois... Johnny, cadê você? Sabe por que os 2 primeiros anos do nosso casamento foi um inferno? Que eu queria que a Dione lesse a Bíblia como eu lia, orasse como eu orava, fosse para o monte como eu ia para o monte, jejuasse como eu jejuava. A minha experiência com Deus foi uma, a experiência dela com Deus é outra. Você, papai, mamãe, filhinho, irmão, irmã, a sua experiência com Deus é uma. Do seu cônjuge, seu filho, seus irmãos, seus pais, qualquer pessoa é outra. Você precisa respeitar. Precisamos respeitar. Nós precisamos entender de que todos aqueles que provaram e viram que o Senhor é bom, com certeza entenderam e têm um chamado da parte de Deus. Ah, mas eu não sei falar como Ele fala. Ah, mas eu não sei fazer como Ele faz. Não interessa. Faça do jeito que você sabe. E se for humilde, peça ajuda aos universitários. Peça ajuda aos irmãos mais antigos da igreja. Peça ajuda. Eu tenho a certeza absoluta de que o irmão Onofre, a irmã Maile, o irmão Cassimiro, a irmã Luísa, eles estão à disposição para ensiná-los, para nos ensinar. E nós precisamos aprender com eles, por causa das experiências que eles tiveram com Deus. E tem muito a nos ensinar. Porque podem dizer aquilo que Paulo disse. Estão combatendo um bom combate. Combatendo um bom combate. Quantos problemas, quantas dificuldades, quantas lutas, quantas coisas aconteceram que poderiam afastá-los da presença do Senhor, mas pelo fato de terem nascido de novo, de estarem olhando para o autor e consumador da nossa fé, estão na presença de Deus até hoje. Não é privilégio, não, irmãos? Somente deles, não. Todos nós, se andarmos, seguirmos o exemplo desses irmãos para a glória do nome de Jesus. Nem todos servem da mesma maneira, mas, de alguma forma, todos são chamados para servir. A obra de Deus envolve muitos indivíduos diferentes, com uma variedade de dons e habilidades. Cada discípulo que o Senhor Jesus chamou tinha problemas emocionais, físicos. Cada um deles tinha problemas, mas o Senhor os usou. Deus quer usá-lo. Deus quer que você fale por Ele. Deus quer falar, Deus quer te usar. Não existem estrelas nessa tarefa, somente membros da equipe executando suas funções específicas. Não tem estrela dentro da igreja. O único que tem que aparecer é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que tem que aparecer dentro da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele cresça, você diminua. Que o Senhor Jesus continue sendo a primeira pessoa em minha vida, em sua vida, a primeira pessoa dentro desta igreja. E ponto final. Vamos nos unir a Ele. Vamos nos ajuntar a Ele. Vamos pedir, Senhor, conduza, dirija a nossa vida, por favor. Livra-me da rivalidade, livra-me das picuinhas, livra-me dos problemas. Não, mas eu sou de Paulo. Não, mas eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas, sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Não, mas eu gosto do pastor Carlos. Não, mas eu gostava do pastor fulano. Não, mas eu gosto do pastor Beltrano. Não, mas eu gosto... Irmãos, esquece! Vamos fazer tudo por causa de Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Podemos nos tornar membros úteis da equipe de Deus, colocando de lado o nosso desejo de receber a glória pelo que fazemos. Você não vai me elogiar não, irmão Renan? Cantei tão bem. Ô Adriano, irmão, vai me elogiar não? Olha o que eu estou fazendo.
Há pessoas assim dentro da igreja, que é um tapinha nas costas. Há pessoas que estão perdendo o emprego, irmãos, porque não são proativas hoje em dia. Só faz aquilo que foi contratado para fazer. Só faz aquilo. Não, fui contratado para ficar na portaria. Aqui na portaria mesmo. Aqui mesmo. Não são proativas. E tem que perder o emprego mesmo. E espero que aprenda, em nome de Jesus. Todos nós fomos levantados por Deus para servir. Servir. E nós que conhecemos o Senhor, pesa uma responsabilidade sobre a nossa vida. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que formos fazer, devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Algumas pessoas ficam ali, não, mas por que a irmã Dione, 29 anos, 30 anos, fazendo esses bolos doces, salgados, por que ela está conseguindo, né, permanecer quase 3 décadas e eu nada? Irmãos, tudo que a irmã Dione faz, ela ora. Você ora. Tudo que a irmã Dione procura fazer, e acredito que outros aqui também procuram fazer, você consagra ao Senhor, você pede a bênção do Senhor, você usa o melhor material, você ora ao Senhor, você consagra aquilo que está fazendo a Deus, procura manter a mesma qualidade. É por isso que muitos estão perdendo algumas coisas. E não adianta orar, e não adianta jejuar, porque Deus unge, não é o lugar. Abençoa, não é o lugar. Pode até ser também, mas é a pessoa. Ora pelo meu carro. O que adianta orar pelo seu carro, mas você está vivendo uma vida terrível? Ora pela minha casa. O que adianta orar pela sua casa, mas se dentro da sua casa você está vendo coisas terríveis? Ora pelo meu emprego, ora pela minha loja. O que adianta orar pelo emprego, pela loja, se você é um péssimo funcionário, é um péssimo patrão, se você não paga os seus impostos? O que adianta? Nada. Deus unge o homem, a mulher, aquele que está à frente. O que adianta, irmãos? Senhor, abençoe a construção, abençoe o ar-condicionado, abençoe tudo. E nós vivemos uma vida relaxada aqui dentro da igreja, pecaminosa dentro da igreja. Não adianta nada. Não adianta nada. Deus quer abençoar a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Podemos nos tornar membros úteis da equipe de Deus, colocando de lado o nosso desejo de receber a glória pelo que fazemos. Não busque o elogio que vem das pessoas, este é comparativamente desprezível. Cuidado com os tapinhas nas costas. Nossa, mas que louvor que você cantou. Nossa, mas que pregação, que aula de escola bíblica. E nós, pela bondade de Deus, temos o discernimento para saber o que vem do coração, o que vem do diabo, o que vem de pessoas que estão desejando mal. A boca fala, mas o coração, misericórdia. Ainda bem que o Senhor conhece o nosso coração. O nosso coração precisa ser igual ao coração de Deus. A nossa boca precisa falar daquilo que o nosso coração está cheio. Quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, ela subtrai a glória de Deus. Não, agora é o pastor tal. Não, agora é o ministério tal. Não, mas agora é fulano de tal. Mas agora é o bambambam, Fernando. Agora é o bambambam. Você chamar ele de pecador, miserável, é o bambambam. Irmãos, todos nós somos pecadores, inclusive eu. Não vivemos mais na prática do pecado, mas pecamos. Às vezes fazemos aquilo que é mal aos olhos do Senhor, mas pelo fato de termos o Espírito de Deus, nos arrependemos, nos voltamos para Deus, pedimos perdão a Deus e sabemos que estamos num processo de santificação, de mudança, de transformação, e cremos na palavra, pois ela diz que aquele que iniciou a boa obra terminará. Você precisa tomar uma decisão diante de Deus. Deus só pode dar o crescimento, irmãos, somente dele vem o crescimento. O trabalho humano, o trabalho do ser humano sem a ação de Deus não produz resultados. Igreja, entenda, por favor, não é na nossa habilidade. Não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para que a igreja fique cheia. Não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para a igreja fique cheia. Eu e você temos N ideias. Me responda, você que é membro da igreja há mais de 20 anos, quais foram os resultados das suas ideias? Onde estão as pessoas
Onde elas estão? O trabalho humano não perdura. Alguém fez um excelente trabalho comigo. Pela misericórdia, a graça e bondade de Deus, estou aqui. Alguém fez um excelente trabalho contigo. Pela misericórdia, graça e bondade de Deus, você está aqui. Da mesma forma que alguém investiu um tempo em nossa vida trabalhando conosco para que pudéssemos permanecer aqui, nós precisamos fazer o mesmo. Agora vai depender de você. Se esquivar, fugir de tudo aquilo que possa criar ou causar alguma rivalidade. Tem muita gente que brincona dentro da igreja. Tem muita gente valentona dentro da igreja. E graças a Deus que há muita gente que se converteu, há muita gente que conhece o Senhor, e pelo fato de conhecermos o Senhor, você está com o rosto bem, lindo e maravilhoso. Você está vivo. Porque se você mexe com alguém que não conhece o Senhor, ele pode dar um fim na sua vida. Ele pode acabar desfigurar o seu rosto. Então, irmãos, nós precisamos orar. Senhor, se eu estou causando alguma divisão, alguma rivalidade dentro da igreja, se eu estou pendendo para um lado e para o outro, se eu estou sendo algum obstáculo, empecilho, impedindo o crescimento da igreja, por favor, muda a minha vida. Não adianta ir para outra igreja, onde a tartaruga vai e leva o casco, onde o crente com o problema vai, ele leva o problema. Se quer sair, conserte-se primeiro aqui e vá. Não leve problemas para outros ministérios, para outros irmãos, para outras igrejas. Nós precisamos, irmãos, nos posicionar. Senhor, eu não quero mais a rivalidade dentro do meu coração. Dentro do meu coração, em meu casamento, em minha família. O trabalho humano sem a ação de Deus não produz resultados. Ninguém fabrica conversão. Você tem o poder de converter alguém? Nós não queríamos alguns dos nossos familiares aqui? Não dá vontade, né, Enilza? Jogar nos canos e sair injetando na galera que a gente conhece? Dá vontade! Mas não é assim, irmãos. Zacarias 4,6 diz o quê? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Se entendemos que quem está trabalhando em nossa vida é o Espírito Santo de Deus, precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida de outras pessoas, dos nossos amigos, colegas, familiares também. Esta é obra soberana, a conversão é obra soberana e milagrosa do Espírito de Deus. Irmãos, o Senhor me alcançou numa sala pequena, cadeiras, né, de um colégio que eram inutilizadas, onde algumas irmãs que usavam meia calça, a hora que levantava, o fio saía, um lugar bem pequeno. O Senhor estava ali. Não somente eu, mas haviam pessoas com fome, com sede de Deus. Lembra o lugar que o Senhor te alcançou? Lembra quando você ouviu a voz de Deus? Lembra quando você teve a oportunidade de entender, os seus olhos espirituais, ouvidos espirituais foram abertos, você entendeu o que Cristo fez por ti naquela cruz do Calvário, e fez com que você fosse para os braços dele, para a presença dele, e permanece até hoje. É o mesmo Senhor. E às vezes perdemos um tempo, irmãos, com coisas secundárias e assim por diante, e esquecemos aquilo que é prioridade, né? Pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Alguém disse, olha, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Se for preciso, fale. Prega com a sua vida, prega com a sua conduta, prega com a sua postura. Eu estou cansado, irmãos, de ouvir pessoas, né? Eu sou isso, eu fiz aquilo, mas você puxa a capivara dela, aquele rastro de podridão. Homens inescrupulosos, homens que não temem a Deus, homens mentirosos, homens filhos de Belial, homens que não nasceram de novo. Cansado. Nós precisamos, irmãos, erguer, levantar a bandeira do Evangelho. Nós precisamos viver, entendermos de que o Senhor nos chamou para cooperarmos com a obra de Deus, para sermos parceiros de Deus em sua obra.
Só Deus pode realizar o crescimento espiritual da igreja e recompensar os seus obreiros. O versículo 8 diz assim: não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Aí o ministério de louvor tem que entender, quem canta no coro tem que entender, ministério de louvor, quem canta no coro, terminou a parte de vocês, fiquem sentados aqui, fiquem orando aqui. Não vá para o banheiro, não vá para fora da igreja, não faça outra coisa, fique adorando a Deus aqui. Porque há alguns que pensam, cumpri com a minha missão, agora eles que se virem. Não, mas eu já fiz isso. Cuidado, irmão. Se você está dentro de uma igreja e somente participa dela para fazer alguma coisa e depois cai fora, cuidado. A porta está aberta e infelizmente muitos sairão, não por mim, nem por você. Eles estão alargando com essas atitudes e outras mais, alargando a porta para poderem sair. Há alguns que vêm na igreja somente para cumprir com alguma missão e não vêm para aquilo que é prioridade, adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos, irmãos, chegar à igreja, nós precisamos adorar a Deus dentro da igreja, nós precisamos nos curvar diante de Deus dentro da igreja, nós precisamos colocar o nosso coração na presença de Deus dentro da igreja. Concluindo, não somos rivais, mas parceiros, colaboradores, cooperadores de Deus. Entenda de uma vez por todas que você não escolhe a igreja para a qual vai. É Deus quem escolhe a igreja. Quando o Senhor me alcançou, eu visitei 19 igrejas, irmãos. Não, essa aqui não está boa, aonde eu estava. Não, essa aqui também não está boa, essa aqui também não está, essa aqui não está, essa aqui não está, essa aqui não está, essa aqui não está. Eu acho que essa aqui está. Dentro da própria igreja, onde eu pensei que era o lugar que Deus queria que eu congregasse, o Senhor levantou alguém para me dizer o seguinte: Carlos, o seu lugar não é aqui, é onde você está. A obra que Deus tem para fazer em sua vida não é aqui, é aonde você está. Eu, mais uma outra pessoa, ouvimos estas palavras. Pela misericórdia e bondade de Deus, estou obedecendo até hoje e espero no Senhor continuar obedecendo. Mas a outra pessoa que ouviu também, não obedeceu, infelizmente está distante de Deus. Deus quer obediência. Só. E cá para nós, hein? Como é difícil obedecer. Não é só criança, não. Nós somos insubmissos. Ossos duros de roer. Não queremos obedecer ninguém. Quer ver um exemplo? O médico fala, toma esse remédio assim sensado. Ou o motorista fala, coloque o cinto de segurança. Ou alguém fala, olha, toma aquele medicamento para você poder fazer aquele exame. A pergunta é, você faz? Nós fazemos? Aí depois queremos o resultado, irmãos. E não vamos conseguir. Depois de 6 recaídas, alguém falou o seguinte: Carlos, você tem o meu padrinho, Júlio César, você tem que evitar ambiente, você tem que evitar músicas, você tem que evitar pessoas. A partir do momento que eu entendi que era o ambiente que fazia com que eu recaísse, que eram músicas que eu ouvia que fazia com que eu voltasse àquelas práticas, que era a conversação que eu estava tendo, que fazia com que eu me envolvesse emocionalmente com as conversas, eu recuei, irmãos, e pela bondade do Senhor estou aqui, ó. Já ouviu aquela frase? Antes só do que mal acompanhado? Eu sei o preço que Jesus pagou e eu sei também o quanto eu sofri, irmãos. Eu prefiro ficar só, porque tem uma galera ao meu redor e essas pessoas não se importarem comigo. Quer saber se os seus amigos são seus amigos? Quando você tem dinheiro, né? Quando você está na bagunça, né? Quando você tem alguma coisa para oferecê-los, né? Não fica aquela corriola, não fica aquela galera em volta. Quando você perde, ou quando perde a saúde, cadê os amigos? Cadê os colegas? Cadê aqueles que falaram, eu estou contigo para o que der e vier? Desaparecem. Os únicos que permanecem são os pais. E olhe lá. São os irmãos em Cristo. E olhe lá. Mas o único que permanece para todos sempre conosco é o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você não escolhe para qual igreja vai. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, diz assim: Deus é quem dispôs, Deus é quem colocou cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se eu permaneço na denominação batista, porque Deus quer. Porque Deus quer. Eu já tentei ir para outro lugar. A Dione já tentou ir para outro lugar. Se nós permanecemos na denominação batista, é porque Deus quer. Então eu quero obedecer. Eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade de Deus. Talvez a recaída de alguns, o afastamento de alguns, a confusão que está no casamento, na família, na vida de alguns, é pelo fato de não estarem obedecendo a voz de Deus. Deus colocou os membros no corpo como lhe aprouve, como quis. Então, não mude nada, continue fazendo o que está fazendo e permaneça no mesmo lugar, lembrando que não somos rivais, somos parceiros, somos colaboradores de Deus. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Pai, olha para nós, perdoa os nossos pecados, pelo poder que há no sangue de Jesus. Derrama deste sangue do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, ó Deus, para que nenhuma acusação, condenação seja lançado contra nós. Livra-nos, liberta-nos das rivalidades dentro da igreja, das facções, das divisões, dos grupos. Ensina-nos a vivermos como membros do corpo de Cristo Jesus. Sonda o nosso coração, Senhor. Liberta a nossa alma de toda e qualquer prisão. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Olha para o coração desta igreja. Olha para o coração dos meus irmãos. Ó Pai, o Senhor sabe como tem sido a postura de cada um deles, de cada um de nós. Ó Deus, por favor, esvazia-nos. Por favor, esmaga. Controla o velho homem. Que o Senhor venha aparecer, se revelar. Por favor, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como membros do corpo de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, os que estão em casa. Abençoa todos aqueles que estão participando. Muda a nossa história, muda a nossa vida, muda o nosso jeitão, transforma o nosso coração, dá-nos um coração igual ao teu, dá-nos sentimentos iguais aos do Senhor, dá-nos a mente de Cristo, produza em nós desejos da parte do Senhor. Por favor, a nossa vida está em teu altar. O nosso casamento, a nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos, amigos, colegas, visitantes, nós os colocamos no altar do Senhor. Salva, Senhor, salva, salva e muda a história deles em nome de Jesus Cristo. É a oração que o teu povo faz, que a tua igreja faz, com perdão dos nossos pecados, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse é um momento de intercessão, esse é um momento de gratidão, esse é um momento, irmãos, de ofertório para você que é membro da igreja, veio preparado para entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Você vai apresentar ao Senhor o seu dízimo, vai apresentar ao Senhor a sua oferta, e se você não veio preparado, você vai colocar o bem maior que você possui. Sabe qual é o bem maior que você possui? A sua própria vida. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, dá a sua vida, entrega a sua vida a Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse próximo cântico, e depois do cântico nós estaremos aqui orando em nome de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos, por favor, se você puder.
coloque o seu coração diante do Senhor. Vamos orar. Pai, como acabamos de cantar aqui nesta manhã, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio dado a nós de nos reunirmos aqui neste santuário em teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos aniversariantes da semana. Abençoa a irmã Raquel, abençoa a irmã Adriana, abençoa o irmão Arlindo, abençoe o Osias, ó Pai, que completa mais um ano de vida hoje. Ó Deus, que a misericórdia, a graça e a bondade do Senhor seja sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do irmão Marlinhos, ó Deus, pela formatura, por tudo aquilo que foi feito, ó Pai, para o louvor e glória do teu santo nome. Te agradecemos pela vida da família, por todos os irmãos, amigos, colegas que puderam estar com eles, ó Deus, ali na AMAN. Obrigado porque o teu povo alegrou o coração do teu servo, alegrou o coração da família. Ó Deus, eu quero te agradecer pela vida dos irmãos que foram também à Assembleia, por tudo aquilo que foi feito, ó Pai, nesses dias, ó Pai, na Assembleia, ali na Memorial em Volta Redonda. Ó Deus, te agradecemos pelos novos líderes da nossa Associação Batista do Sul Fluminense. Te agradecemos pelo novo líder, meu Deus, da nossa ordem de pastores, ó Pai. Obrigado pela vida desses homens, cremos que foram levantados pelo Senhor, que eles sejam dirigidos e capacitados por Deus para realizarem esta obra, entendendo que chegará o dia da prestação de contas. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Visita a Liz nesta hora, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia da irmã Nilza, Pai, tenha misericórdia da irmã Verinha, tenha misericórdia, Pai, da irmã Luísa, tenha misericórdia dos nossos familiares, onde quer que eles estejam neste momento, tenha misericórdia dos enlutados, tenha misericórdia daqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus, que a tua igreja esteja sempre pronta a socorrer, ó Pai, dá-nos condições, ó Deus, de socorrer aqueles que estão precisando de algo, principalmente da tua palavra. Prepara a tua igreja, prepara o teu povo para a escola bíblica. Abençoa o momento em que estaremos estudando a tua palavra. Abençoa os professores, abençoa os alunos, abençoa esta manhã, abençoa o nosso retorno para casa. Abençoe, meu Deus, por favor, ó Pai, nós te pedimos o nosso almoço, ó Pai, o lanche, Senhor, à tarde. Abençoa o retorno para a igreja, abençoa o culto que prestaremos ao Senhor logo mais à noite. Guarda, proteja o teu povo, ó Pai, onde quer que eles se encontrem nesta hora, em nome de Jesus e pela fé, Senhor. Te agradecemos pela quarta-feira, Senhor, onde os pais estarão aqui orando em favor dos filhos. Abençoe esse momento de oração das 18 horas até as 22 horas, onde nós estaremos aqui colocando o nosso coração na presença do Senhor, colocando as nossas súplicas, petições na presença do Senhor, em favor dos nossos filhos, em favor das nossas crianças, em favor das pessoas que moram ao nosso redor. Traga o teu povo, envolva o teu povo, seja com aqueles que estão trabalhando, seja com aqueles que estão estudando, seja com aqueles que estão viajando. Guarda-os, protege-os, livra-os de tudo aquilo que é mal. Ó Deus, tenha piedade de nós e nos abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais. Em nome de Jesus Cristo, é a oração que o teu povo, a tua igreja faz. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos para a escola bíblica dominical. Até mais, se Deus quiser.